Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais um tempo de lições de aprendizado no livro de Deus. A gente está aprendendo na carta à igreja em Tiatira. Esta igreja que tinha um problema interno muito grande. A igreja, mesmo sendo a igreja de Jesus, a igreja de todos os tempos, ela tem os seus problemas internos. Isto a gente percebe nestas 7 cartas que Jesus ordenou ao apóstolo João que escrevesse. Elas ficaram, então, como modelos para nós. Isto deve ser uma consolação, não uma desculpinha para pecarmos, para termos aquelas fraquezas, aqueles pecados que aquelas igrejas tiveram. Mas deve ser como que uma advertência, como que nós não ficarmos desanimados. Existem aqueles que dizem, olha, não dá. Não dá para ser de igreja nenhuma, porque todas elas estão contaminadas, todas elas estão pervertidas. E existe até aqueles que lamentam, mas tem tantas igrejas. Aliás, a maioria usa o termo religião. Tem tantas religiões. E aí, então, se começa a mencionar o defeito de uma e o defeito de outra. Sabem, o melhor mesmo é nós estudarmos as Escrituras, estudarmos a palavra do Senhor e, exemplo, estudar estas cartas, estudar com afinco, para descobrirmos as verdades de Deus. Sabe, na maioria dos casos, nós somos tomados por uma negligência, que eu até diria por uma preguiça. Exemplo, estas 7 cartas. Normalmente, as pessoas fazem como que uma promessa. Sabe, eu agora vou estudar as 7 cartas todinha. Que bom, né? Que projeto. Mas, infelizmente, estes projetos logo caem por terra. Se chega, quando muito, até na 3ª, na 4ª carta. Por quê? Às vezes, as cartas ficam complexas. Às vezes, fica até, sejamos conscientes, transparentes, às vezes fica até enjoativo nós ficarmos ali, sempre naquele, malhando no mesmo assunto. Mas
nós devemos evitar esta fraqueza, esta preguiça espiritual e estudarmos estas cartas com denodo, com zelo, com um espírito aberto e analítico. Lembre-se que estas cartas, o autor delas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, esta carta aqui de Tiatira, ou em Tiatira, eu volto a comentar aquela maneira em que Jesus se dirigiu, se identificou com a igreja. Isto diz o Filho de Deus. Isto deve nos chamar a atenção, deve provocar em nós um desejo maior pelo estudo da carta. A gente vai encontrar na carta aquela mulher esquisita, aquela mulher herética que estava estragando a igreja em Tiatira. Vamos esquecer daquela mulher que é a figura de algo negativo, pervertido, até mesmo imoral. Mas vamos nos fixar primeiro nesta declaração. Isto diz o Filho de Deus, que tem olhos como fogo e os pés como latão reluzente. Quando eu leio esta declaração, isto diz o Filho de Deus, eu sou levado a ter mais temor na leitura da carta e no meu ensino. Eu me lembro quando eu era menino e o meu pai, ele era muito severo na educação dos filhos. Aliás, zeloso na educação dos filhos. E sabe, menino sempre tem aquele espírito de rebeldia, de teimosia. E quando ele dizia alguma coisa e eu me rebelava contra aquilo que ele estava falando, ele dizia para mim: Laupino, não teima, é eu que estou falando. Sabe o que eu fazia? Eu abaixava a cabeça e não repetia, não teimava com ele aquele assunto, aquele conselho que ele estava me dando. Por que acontecia isso? Quando ele dizia, é eu que estou falando, ele apresentava a sua posição de autoridade, a sua posição de pai. E ele estava, como quer dizer, não é seu coleguinha que está falando, não. É eu que estou falando. Nós deveríamos ter a mesma postura quando estudamos as Escrituras. Eu já vi pessoas lendo a Bíblia, segurando a Bíblia numa das mãos e o cigarro na outra mão. Misericórdia. Que falta de reverência, que falta de respeito. Isto é o fumante. Mas existem tantos que não são fumantes. São até frequentadores assíduos da igreja, mas têm um coração insensível. Admita você, tem aquelas pessoas que a Bíblia já ficou sem graça para eles.
que eles não sentem mais nada quando leem a Bíblia. A Bíblia ficou como que um jornal. Lembre daquela oração que Davi fez. Ele orava e ele dizia em relação aos inimigos dele: Senhor, tornou-se-lhes o coração como se fosse de sebo. Isto é, o coração deles ficou insensível. Concluindo, tenhamos cuidado para que o nosso coração não fique assim, tão insensível, que as coisas de Deus não interferem mais no nosso coração. A Bíblia ficou sem graça para nós. Se este é o seu caso, peça a misericórdia de Deus e atente com mais reverência, com mais temor à palavra do Senhor. Deus, louvado seja o teu nome. Senhor, eu cito agora aquela oração, aquela declaração de Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus, que ao ouvir este vídeo, eu e todos quantos ouvirem, tenha também este mesmo Espírito. Toca em nós, vivifica-nos, para que o nosso coração seja mais e mais sensível, quebrantado à tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.